Olá, caríssimos alunos. Hoje nós iremos falar sobre campo magnético. Vejam só, naturalmente esse campo magnético, ele vai ser o quê? O local da ação de uma força. Como já dito, o campo em física é o local de ação de uma força. Que força é essa? Nesse caso, a força magnética, que a gente vai estar estudando ela mais à frente. Então, veja só, naturalmente esse campo magnético, ele vai estar sendo formado por um ímã. E o que é um ímã, tá bom? Ele é um objeto feito de um minério que é chamado de magnetita, tá bom? E só para questão de história, essa palavra imã vem lá, tá bom? De outra palavra que é de outro idioma, que era aimante, e ele significava amante, tá bom? Justamente porque de antigamente o imã sempre atraiu as coisas, tá bom? Então se assimilava essa questão de atração ao romance nesse caso, e daí surgiu o nome imã. Vejam só, pessoal, aqui nas figuras a gente pode estar vendo dois tipos de ímã, tá bom? Um deles em forma de barra e outro em formato de ferradura. Isso que está aqui pontilhado de preto são limalhas de ferro, ou seja, pequenos pedacinhos de ferro. Dá para fazer isso aqui, tá bom? Até com o famoso bombril, tá bom? Pegando ele, raspando bem, você coloca isso daqui perto de um ímã e vocês vão ver essas linhas. Essas linhas formadas aqui são as linhas de indução, tá bom? As linhas de campo magnético nesse caso. E elas mostram a direção e o sentido do campo magnético. Vejam só, no caso do polo norte do ímã, o campo magnético vai estar saindo dele. E na parte do polo sul, o campo magnético vai estar entrando nele. Uma coisa bem importante a ser falada. O ímã sempre vai ter dois polos. Sempre um polo norte e sempre um polo sul. Mesmo que você quebre esse ímã no meio, ele acaba criando um novo polo norte e um novo polo sul. Isso daí a gente chama de dipolo magnético, tá bom? É justamente o que está sendo mostrado aqui nessa figura, na inseparabilidade dos polos de um ímã. Veja que a gente tem um ímã aqui em forma de barra, com a parte norte e a outra com a parte do polo sul. Se eu cortar exatamente no meio, olha, o polo sul estava aqui na direita, continua na direita. O polo norte estava aqui na esquerda, continua na minha esquerda. Porém, veja que ele cria um novo polo norte no outro lado, e nesse caso aqui um novo polo sul nesse outro lado. Se eu cortar novamente esse ímã bem no meio, novamente, aí o sul acaba vindo para cá, ele cria um novo norte nessa parte, e cria um novo sul na outra parte aqui, sempre ficando com dois polos, que é o que a gente chama de dipolo magnético, tá bom? Então, um ímã nunca vai ter apenas um polo, sempre vai ter dois polos, o polo norte e o polo sul. Em relação a essas linhas de indução ou linhas de campo magnético, tá bom? Elas sempre vão sair do polo norte e vão entrar no polo sul. Então, quando a gente analisa isso daqui em relação a um ímã em formato de barra, a gente vê ela saindo de um e entrando no outro, que é justamente o formato que está sendo dado aqui na figura. Se a gente colocar um ímã em forma de agulha, que é justamente o que está lá na bússola, tá bom? Perto de um local que tenha campo magnético, o que é que acontece? A agulha sempre vai apontar no sentido e na direção da linha de indução. Sempre, tá bom? No sentido e na direção da linha de indução. Então, veja no caso dessa figura aqui, que a gente colocou várias agulhinhas, que são simbolizadas por essas imagens que estão aqui. Nesse ponto aqui, se eu colocasse uma agulha, onde é que estaria a direção e sentido do campo? É só fazer uma reta tangente. Estaria assim. Direção está aqui, tá bom? Inclinada. E o sentido está aqui para cima. Se eu fosse desenhar uma agulha nesse ponto, para dizer para onde que a agulha está apontando, eu ia fazer o quê? Colocar o norte ó, no sentido e na direção do campo. Isso aqui ia ser o norte dela, e essa parte aqui abaixo ia ser o sul, tá bom? Então, a agulha, nesse caso de uma bússola, ela sempre acaba apontando, nesse caso, na direção e no sentido dessas linhas de indução
magnética. Lembra disso, tá bom? Não esqueça, porque isso daí vai ser a aplicação da bússola que a gente vai ver mais à frente. E veja, pessoal, que naturalmente, próximo dos polos, a gente tem uma maior quantidade de linhas. Assim como no campo elétrico, a junção dessas linhas dá maior intensidade desse campo, tá bom? Então, a gente vai dizer que o campo em um ímã em forma de barra, ele é mais intenso próximo dos polos devido a essa junção, tá bom? A distância que é mínima entre essas linhas de campo. E agora, já pegando aqui a aplicação da bússola, tá bom? Se notou que quando se pegava um imãzinho em forma de agulha e se colocava ele pendurado para girar livremente, ele sempre acabava apontando para o mesmo local. Que local era esse? O norte geográfico, tá bom? E por que que isso acaba acontecendo? Porque a Terra, pessoal, ela funciona como um grande ímã, como um imenso ímã, tá bom? Um gigantesco nesse caso. Então, o que é que acontece? A bússola acaba se orientando de acordo com esse campo magnético gerado pela Terra, tá bom? Sempre vai estar apontando aí para o norte geográfico. Porém, veja só, eu falei sobre o intuito da agulha da bússola, que ela sempre vai apontar na direção e no sentido das linhas de campo. Veja só a complicação que isso acaba dando em relação aos polos norte e sul geográficos, tá bom? Se a bússola sempre aponta para o norte geográfico, significa que o norte dela, na verdade, é um sul magnético. Por quê? Porque polos de nomes diferentes se atraem. Grava isso aí, tá bom? Polos de nomes diferentes se atraem. Polos de nomes iguais se repelem. Ou seja, se eu colocar dois ímãs, um norte e um sul aqui, um norte e um sul nesse formato aqui, eles vão estar se repelindo. Os polos iguais estão em contato aqui ou próximos. E nesse caso, se eu colocar dois ímãs, os polos agora, esquece desse, os polos aí de nomes diferentes, próximos, eles vão estar se atraindo, tá bom? Então, o polo norte fica atraindo o polo sul, e o polo sul fica atraindo o polo norte, enquanto dois polos nortes se repelem, dois polos sus, nesse caso, vão estar se repelindo também. Então, veja que nesse caso aqui, ela aponta para o norte, tá bom? O norte geográfico, mas na verdade esse norte geográfico em relação ao ímã terrestre, o ímã da Terra é um sul magnético, porque o norte é atraído pelo sul. Então, nesse caso, o que a gente chama de norte, aí na geografia, em relação ao magnetismo é um sul, é um polo sul magnético. E outra coisa a ser notada, a bússola não aponta totalmente para o norte não, tá bom, pessoal? Ela aponta quase para ele. Por quê? A gente chama da parte central do norte aqui o local onde a gente tem, nesse caso, o eixo de rotação da Terra. Então, isso daqui é o canto que simboliza o norte terrestre. Porém, o ímã em si, ele aponta um pouquinho para o lado, com uma distância aí de cerca de aproximadamente uns 11 graus de diferença, tá bom? Então, é basicamente igual, só que ele tem um pouquinho de diferença, que é o que está sendo mostrado aqui. O eixo norte-sul geográfico, que é o eixo de rotação da Terra, é esse aqui. E o norte-sul magnético é esse outro eixo aqui. Veja que tem uma certa diferença, mas é coisinha pouca, aproximadamente 11 graus. Então, por isso que a bússola, mesmo tendo essa pequena variação, tá bom, do que realmente é o norte, foi bem utilizada, muito bem utilizada, tá bom? Porque essa variação era tão mínima que naturalmente não acabava influenciando tanto assim nas viagens antigas, tá bom? Então, como resumo, o que é que a gente acabou de ver? Que a bússola sempre aponta para o norte, norte geográfico. Só que se a gente for pegar isso em relação ao magnetismo,
norte tem que ser aproximado por onde? Pelo sul. Então, o norte da bússola, na verdade, é um sul magnético, tá bom? Se tratando do magnetismo, não esquece disso. A gente vai ter também um campo que é chamado de campo magnético uniforme. É bem parecido com o que a gente já viu lá em campo elétrico uniforme, tá bom? O campo magnético uniforme é aquele que ele vai ter mesmo módulo, ou seja, mesmo valor em todos os pontos, mesma direção e mesmo sentido em todos os pontos da região que esse campo existe, tá bom? Onde é que a gente pode acabar vendo? Nesse tipo de ímã aqui, veja que as faces norte e sul são paralelas e acabam formando linhas de campo paralelas também, fazendo com que a distância seja sempre a mesma e, nesse caso, uma sempre esteja paralela à outra. Então, nesse caso aqui, a gente tem um campo que a gente chama de campo magnético uniforme. E, por fim, a gente vai ter aqui essa experiência, que é a experiência de Oersted. E para que serviu essa experiência, tá bom? Para mostrar que corrente elétrica passando em um fio condutor, ela também gera campo magnético, tá bom? Então, o campo magnético não é formado apenas pela magnetita, ele dá para ser conseguido através da eletricidade, através de corrente magnética. E foi isso, no caso, que Oersted conseguiu provar. Veja só, primeiro, ele colocou uma agulha, que é o que está simbolizado aqui na esquerda, próximo a um circuito que estava com a chave aberta, ou seja, a corrente elétrica não passava no circuito. E a agulha aqui, tá bom, da bússola apontava para onde? Para o norte terrestre, né? Isso se orientando pelo campo magnético terrestre. Porém, quando ele ligava a chave, fechava a chave nesse caso, começava a passar uma corrente pelo circuito, essa agulha começava a se movimentar e se alinhava em um sentido diferente, em uma direção diferente daquele do campo magnético terrestre, provando que então tinha outro campo ali. Por quê? Porque campo é um ente vetorial. Então, quando se somava os dois campos para ter o campo resultante, essa agulha acabava se movimentando, tá bom? E com isso, Oersted conseguiu provar que também dá para se produzir campo magnético através de corrente elétrica. E ainda mais, que a área da física que estuda a eletricidade não é uma área totalmente distinta dessa área que vai estudar agora magnetismo. Elas estão até que interligadas e se descobriu isso através desse experimento, tá bom? Bom, pessoal, já que eu falei nessa questão de campo resultante, só lembrar como é que se soma vetor, tá bom? A gente vai estar tendo que fazer soma vetorial se tiver mais de um campo. Exemplo, tem um campo magnético, ele é simbolizado naturalmente pela letra B, tá bom? E ele está indo para a direita. Vamos chamar de B1. Tem outro campo que está indo para a esquerda. Vamos chamar ele de B2. Como é que eu faço o campo magnético resultante agindo aqui? Dois vetores paralelos, sentidos opostos. Campo resultante ia ser B1, vamos dizer que é positivo, porque está indo para a direita, menos B2. Então, só lembrar como é que se faz, nesse caso, soma vetorial. Lembrar que campo elétrico é um ente vetorial. Mais na frente, a gente vai ver o módulo, ou seja, como é que se calcula o valor desse campo, tá bom? Isso daí é o assunto do próximo capítulo. Então, agora vamos fazer algumas questões para a gente já entender bem mesmo como é que está funcionando esse assunto. Primeira questão. Da palavra aimante, que traduzida do francês significa amante, originou-se o nome ímã, devido à capacidade que esses objetos têm de exercer atração e repulsão. Sobre essas manifestações, considere as proposições seguintes. Primeira afirmação. Assim como há ímãs que possuem os dois tipos de polos, sul e norte, há ímãs que possuem apenas um. A gente já viu, o ímã ele sempre tem que ter um dipolo magnético. O que é que isso quer dizer? Ele sempre tem que ter dois polos, polo norte e polo sul. Essa daqui só pode ser, nesse caso, então, uma proposição falsa.
O campo magnético terrestre diverge dos outros campos, uma vez que o polo norte magnético de uma bússola é atraído pelo polo norte magnético do planeta. Não, o polo norte magnético da bússola é atraído pelo polo sul magnético do planeta, não é isso? Porém, ela aponta para o norte geográfico. Lembra lá o que eu falei, quando a gente vai tratar em relação à geografia e magnetismo, há uma troca no que é norte e no que é sul, tá bom? A bússola realmente aponta para o norte, mas para o norte geográfico. Se a gente for pegar isso daí em relação ao magnetismo, esse norte geográfico é, na verdade, o sul magnético, tá bom? Então, essa daqui é falsa também. E, por fim, proposição de número 3, os pedaços obtidos da divisão de um ímã são também ímãs que apresentam os dois polos magnéticos, independentemente do tamanho dos pedaços. Exatamente, você pode quebrar o ímã quantas vezes quiser. Sempre ele vai ficar com dois polos, o polo norte e o polo sul, que é justamente o dipolo magnético. Então, qual é a letra correta? Letra B. Apenas a proposição 3 é verdadeira. Próxima questão. Assinale V como verdadeiro ou F como falso, conforme sejam verdadeiras ou falsas as proposições a seguir. Então, primeira proposição. Nas regiões próximas aos polos de um ímã permanente, a concentração de linhas de indução é maior do que em qualquer outra região ao seu redor. Verdadeiro, não é isso? Próximo aos polos é onde a gente vê elas bem juntinhas, fazendo com que essa concentração realmente seja bem maior. Qualquer pedaço de metal colocado nas proximidades de um ímã permanente torna-se magnetizado e passa a ser atraído por ele. Uma coisa bem importante, né, que faltou ser falada, tá bom? Ainda bem que pegou esse exemplo. Nem todo ferro é atraído por um ímã. Só vai ser atraído por um ímã aqueles ferros que são chamados de ferromagnéticos, tá bom? Então, a gente não pode dizer que todo metal, todo tipo de metal vai ser atraído. Não, só se for um metal ferromagnético, tá bom? Essa daqui é falsa. Terceira proposição, tomando-se um ímã permanente em forma de barra e partindo ao meio em seu comprimento, são obtidos dois polos magnéticos isolados. Um polo norte em uma das metades e um polo sul na outra. Ele está falando que vai ter monopolo magnético. Não é isso que existe. A gente já falou e refalou, né? Que vai sempre existir um dipolo magnético. Mesmo que eu quebre ele no meio, ele vai formar dois polos novamente. Então, essa daqui é falsa. A sequência, então, está dada pela letra A. Questão de número 3. Observe a figura da Terra a seguir, em que N' e S' são os polos norte e sul geográficos e NS são os polos norte e sul magnéticos. Sobre as linhas do campo magnético, é correto afirmar que elas são paralelas à linha do Equador. Não, né? Isso a gente já viu que ela vai saindo aqui do norte e vai fazendo essa curvinha para entrar no sul, vai saindo do norte, fazendo curvinha para entrar no sul, outra se distancia um pouquinho mais, e ela acaba ficando sempre nesses formatos, não paralela, tá bom? A linha do Equador, nesse caso. Essa é falsa. Letra B, elas são radiais ao centro da Terra. Bom, a gente vê que não, elas não formam raios perfeitos, nesse caso, em relação à Terra. Não são sempre assim, nesse caso, saindo exatamente aqui do norte, formando o mesmo raio aqui. Não, a gente já viu que em certa parte ela acaba se aproximando bastante, em outra, nesse caso, se afastando muito. Então, elas não são radiais ao centro da Terra. Letra C, elas saem do polo norte magnético e entram no polo sul, sim. Qualquer ímã, as linhas, nesse caso, de indução, vão sair do polo norte e vão entrar no polo sul. Então, essa daqui é a alternativa correta. Questão de número 4. 4 ímãs iguais
em forma de barra, com polaridades indicadas, estão apoiados sobre uma mesa horizontal, como na figura a seguir, vistos de cima. Uma pequena bússola é também colocada na mesa no ponto central P, equidistante dos ímãs, indicando a direção e o sentido do campo magnético dos ímãs em P. Ou seja, são ímãs aqui iguais e com distâncias iguais em relação a esse ponto P. Não levando em conta o efeito do campo magnético terrestre, a figura que melhor representa a orientação da agulha da bússola é: a agulha da bússola vai apontar na direção e no sentido do campo magnético resultante. E a gente vai desprezar o campo terrestre, tá bom? É como se ele não existisse. Vamos analisar de um por um. Ora, eu sei que o campo magnético sempre sai do norte, sempre entra no sul. Então, nesse ponto aqui ele está saindo, nesse ponto ele está entrando, nesse ponto ele está entrando, nesse ponto ele está entrando. Veja que na horizontal, a gente tem dois campos paralelos e com sentidos opostos. Se a distância é a mesma e o ímã é igual, o valor, o módulo do campo é igual. O que é que significa? Na horizontal, o campo magnético é nulo. Só sobrou, então, a vertical para a gente. Que, por sinal, os dois estão para baixo. O que é que a gente vai fazer, então? Só somar, né? Isso, dois vetores no mesmo sentido e mesma direção, só é somar para ter o resultante. Então, nesse caso, o resultante aqui está na vertical para baixo. O norte da agulha, o norte da bússola, nesse caso a agulha sempre vai estar apontando na direção e no sentido, nesse caso, do campo magnético. Direção vertical, sentido para baixo. Então, se eu coloco, ela vai estar aqui, paralela a ele, tá bom? E o norte apontando no sentido, tá bom? Que nesse caso é para baixo. Letra correta. Letra A. Questão de número 5. A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e, consequentemente, aquecimento da célula. A elevação de temperatura descrita ocorre porque o campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor. Não pode ser essa letra, porque na própria questão já está mostrando aqui, que ele vai promover a agitação das partículas. Só o fato, nesse caso, dele absorver, não vai promover essa agitação. Já na letra B, diz o seguinte: aí, o campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. Exatamente, essa é a correta. Mas por quê? Vamos interpretar. Ele disse aí que vai ter um campo magnético alternado. O que é que isso quer dizer? Que ele vai estar variando direção e sentido. Lembra lá, quando a gente tem um material que é suscetível à ação de campo magnético, ele fica tentando se alinhar a direção e sentido desse campo. Exemplo, a agulha de uma bússola. Então, nesse caso, se eu fico variando direção e sentido, ele vai começar a estar variando, vai começar a girar. Devido a esse giro dele, ele acaba se chocando com as outras partículas que estão ali no organismo, fazendo, então, com que essa célula acabe ganhando, adquirindo calor, nesse caso, por atrito, tá bom? Ficou mais agitada. Então, a letra correta é justamente a letra B. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula.